Agora a gente volta aqui para tratar da posse do recém-possado presidente Donald Trump, que começou a colocar em prática as primeiras ações à frente da nação mais poderosa do mundo. No primeiro dia no cargo, Trump assinou aproximadamente 100 decretos e revogou ações e regulamentações da administração de Joe Biden. O novo presidente americano congelou contratações federais, exigiu que servidores públicos retornem ao trabalho presencial e retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde. Nas primeiras horas do novo mandato, Trump cumpriu outra promessa de campanha, a de conceder perdão total para os 1.500 réus acusados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo, parceiro aqui de cobertura especial da posse de Donald Trump. Ontem ficamos no ar aí por longas horas, acompanhando desde as 13 horas da tarde, horário de Brasília, aqui a posse de Donald Trump. Antecipamos algumas medidas que seriam assinadas já ontem pelo presidente Trump. Quero te ouvir aí o que mais te chamou a atenção, Cauti. A gente traz muitas dessas medidas, algumas que repercutiram hoje muito dentro dessa linha da reforma administrativa, já que Trump começa no day one, no primeiro dia de governo, decretando o fim do home office, por exemplo, aí para mais de 1 milhão de funcionários públicos, congelando novas contratações e também, claro, criando daquele departamento de governança, de eficiência governamental que será comandada por Elon Musk. Seja bem-vindo. Obrigado, Paula. Muito boa noite. Boa noite, mestre Augusto, Piotr, Silvio, ao nosso público. Pois é, primeiro dia, primeiras horas do novo mandato de Donald Trump e são uma chuva de decretos que estão sendo assinados pelo agora novo presidente americano, a volta dele após 4 anos, mais importantes de todos, mais importantes do que o mérito, é a mensagem que eles estão, que esses documentos estão transmitindo. Porque, primeiro, é o fim da cultura da lacração, fim da cultura woke que Trump está decretando, está assinando com a eliminação, o fechamento dos departamentos chamado de Equidade, Inclusão e Diversidade, o DEI na sigla em inglês. Acabou isso nas Forças Armadas, acabou isso em outros órgãos federais. Então acabou a lacração e o woke. Ponto número 2, a política externa americana volta a fazer os interesses dos Estados Unidos, principalmente interesses comerciais. Os americanos são os consumidores mais importantes do mundo. A economia mundial se baseia no consumo do cidadão americano. Se o cidadão americano não consome mais, todo o planeta entra em crise. Só que o cidadão americano está sendo oberado de uma fadiga, vamos dizer assim, imperial. Ou seja, a desindustrialização dos Estados Unidos está reduzindo o padrão de vida dos americanos e as empresas que transferiram suas fábricas na China agora serão convidadas por Trump a voltar nos Estados Unidos para fornecer mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento para os americanos e não para outros países, para os chineses, para os vietnamitas, entre outros. E ponto número 3, a questão da OMS, que foi outro ponto muito importante. A OMS e a saída do Acordo de Paris. Trump já tinha saído da OMS e do Acordo de Paris durante o seu primeiro mandato. Biden voltou em ambos. Quais são as razões pelas quais Trump está fazendo isso? Primeiro, OMS. Organização Mundial da Saúde. Os americanos são os principais financiadores dessa entidade. Todo mundo lembra dessa entidade durante a Covid, a época das vacinas, etc. O seu presidente onipresente na velha mídia, o Tedros Adhanom. Os americanos contribuem com 1 bilhão e 300 milhões de dólares todos os anos. Os Estados Unidos não são o primeiro país do mundo em termos demográficos, mas eles são o principal contribuidor em termos econômicos. A China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, só dava 39 milhões de dólares. Ou seja, é algo evidentemente injusto e Trump disse, ou a gente muda isso ou vamos nós retirar. Não mudaram e agora os Estados Unidos se retiraram. Isso vai ser um problemaço para esta entidade pagar os salários gordos de seus funcionários. E por último, a questão do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é uma algema para a economia americana, impõe limitações insustentáveis para uma economia industrial,
é respeitado apenas por países ocidentais, não pelos principais poluidores do mundo, que são a China e a Índia. E adivinha só, os países que aplicam o Acordo de Paris se desindustrializaram, se tornaram mais pobres de 2015 até hoje, estão em crise econômica, a União Europeia, enquanto países que não aplicam esse acordo estão tranquilamente produzindo e poluindo, a China e a Índia. Trump disse, não existe isso, chega, vamos sair de lá, uma grande hipocrisia. Vamos ver agora como o Senado americano vai reagir, né? Porque quem decide a política externa lá é o Senado americano, vai ter que ratificar essas escolhas, mas o mundo começou a mudar a partir do primeiro dia do novo mandato de Trump.